livro do profeta Isaías. Depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes, depois de Eclesiastes é Cantares, depois de Cantares você encontra o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Escritura: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos contritos. Enviou-me a restaurar, boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Pai querido, Pai santo, fala esta noite conosco. Derrama sobre tua igreja o Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho, da Boa Nova. É o que eu te peço no nome de Jesus. E todos dizem: podeis sentar em nome de Jesus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico. Ele é chamado de profeta messiânico porque grande parte das suas profecias, mais de 50% de suas profecias, tem como tema central, fundamental, tem como alicerce, tem como inspiração a vinda do Messias, a chegada do Salvador. Ele é um profeta que recebe de Deus o vislumbre, a visão, o panorama de tudo aquilo que iria acontecer com a chegada do Messias, do Filho de Deus, do Salvador, do Cristo. E ele vê a Cristo nas dimensões das mais diversificadas. O vê como aquele que é comprometido com o trabalho, que tem um rosto como seixo. O vê como um tronco que brota de Jessé, cujas folhas produzem cura para as nações. Ele é visto também em Isaías como aquela criança que nasce de uma virgem, que a virgem concebe da luz, e que aquele que nasce é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele também vê o nascimento dele rebentando e fazendo mudar ambientes que eram antigamente assombrosos e assombrados por uma onda de penúria, de medo, de angústia, de desamor e de tristeza. E quando ele nasce, o que se diz é que o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías também vê ele como servo sofredor, sem parecer, sem formosura. Olhávamos nós para ele
e nenhuma beleza víamos nele para o que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, para quem a gente quer esconder o nosso rosto. Ninguém fazia caso dele. Isaías vai vendo ele das formas mais diversificadas. Mas se tem uma forma que me chama a atenção, é esta forma que Isaías o vê no capítulo 61 do seu livro. Com ele discerne e distingue Jesus dos demais, dizendo que Jesus é aquele sobre quem está o óleo do próprio Deus, que envia nele, sobre ele, o Espírito Santo. E que ele viria, e que sua missão traria uma obra extraordinária, transformadora, que restauraria o cerne da alma do homem quebrado, o coração do homem que estava totalmente desventurado, caído, quebrado e sem solução. E mais de 700 anos depois, Jesus era um infante desconhecido. Ele era uma criança ainda, um jovenzinho. E Lucas 4, 18 e 19 diz que ele entra numa sinagoga. E naquele dia, era-lhe dada a oportunidade de tomar o rolo e ler a escritura em público. E diz a Bíblia que ele pegou o livro, o rolo do profeta Isaías. E ele leu esta passagem: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele terminou de ler esta escritura, a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos nele, e que todos se admiravam, porque a graça com que ele falava era exuberante, porque a autoridade que ele falava era perceptível. E para terminar, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia diante dos vossos olhos. E o mais difícil que ele fez, o mais arriscado e o mais complicado, não foi tão somente dizer isso, mas foi se assentar numa cadeira que tinha em toda a sinagoga. Essa cadeira, nenhum fariseu, nenhum sacerdote, nem sumo sacerdote tinha autorização para sentar nessa cadeira. Que cadeira era essa? Não era de Moisés. Na de Moisés estavam os escribas e fariseus. Era uma cadeira que ninguém podia sentar, porque era uma cadeira reservada somente para o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele lê a escritura e que diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta escritura, ele assentou-se naquela cadeira. E quando ele assentou-se naquela cadeira, muitos diziam: quem é ele? Quem é esse menino? Ele é filho de quem? E um dizia: ele é filho de Maria. O pai dele é José, o carpinteiro. E muitos iam dizendo muitas coisas. E sabe qual é o resultado? Eles sentiram a graça, eles sentiram o poder, eles sentiram a autoridade, eles sentiram que da boca dele gotejava mirra de vida. Eles sentiram que dos poros dele exalava a verdade e a conexão profética com o cumprimento da profecia. Mas a Bíblia diz que eles se voltaram contra ele, que pegaram ele e tentaram prendê-lo e matá-lo, e rejeitaram e tentaram apredejá-lo. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu passar entre eles, sem ser visto nem ser pego, porque ainda não era chegada a sua hora. E o que me chama a atenção é que todos nós gostamos de profecia de Deus e de voz de Deus e de ação de Deus e de mover de Deus. Mas queremos, enquanto este mover estiver pedrado
prometido, esperado, enclausurado numa letra, ou numa promessa, ou em alguma coisa que a gente possa ficar olhando simbolicamente, em tipos, em figuras, em sombras, ou em manifestações simbólicas. Quando a coisa começa a acontecer, nós que queríamos que isso se cumprisse, somos os primeiros a nos levantar contra. Somos os primeiros a rejeitar. Somos os primeiros a querer matar a revelação, matar a manifestação, matar a graça, matar a obra do Calvário, matar a libertação de Deus, matar a voz de Deus. Mas ainda bem que a voz de Deus, a graça de Deus conseguiu se passar no meio deles. E ninguém conseguiu botar a mão nela, nem prendê-la, nem apedrejá-la. E os anos se passaram. Impérios fluíram e desceram. Homens ascenderam como estrelas e apagaram, e errantes caíram. Reinos se moveram, impérios vieram e se foram. Grandes homens vieram e foram. Prometeram o iluminismo, que haveria muita luz e muito entendimento. Os déspotas da tecnologia e da filosofia diziam que o homem moderno e pós-moderno seria feliz. E o que se vê é uma humanidade cada vez mais triste. O que se vê é uma humanidade cada vez mais infeliz. O homem mais deprimido, a cada 3 minutos, 3 tentam suicídio no mundo. O que se vê é pessoas ricas e famosas, infelizes, sem prazer, sem vida. Sabe por quê? Porque tudo que eles criaram de mecanismos de mudança, ideologias, filosofias e religiões para mudar, não consegue mudar. Mas existe Ele, que os séculos não conseguiram prender, que a morte não conseguiu retê-lo em suas garras, que a sepultura não pôde vencê-lo, o inferno não pôde prendê-lo, a morte não pôde destruí-lo. E Ele ainda nos dias de hoje continua gerando paz, alegria, vida, prazer. Eu mesmo hoje aqui, você aí, estamos aqui porque cremos que Ele é real, que Ele mudou nossas vidas, que Ele restaurou o nosso coração. E você me diz, mas por que o mundo não vê? Mas por que Cascavel não sabe? Por que algumas pessoas aqui não sabem? Por que a gente canta? Por que a gente grita? Por que a gente chora? Por que a gente fala dele apaixonadamente? E a razão é simples. A descrição do objetivo do Evangelho é simples. E só pode receber o benefício do Evangelho quem estiver na dimensão correta. Porque ele chega e diz, olha, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Nós vemos aqui a manifestação de Deus em mais de uma pessoa. Vemos o Senhor Jeová, que é aquele que arquitetou, que planejou, que homologou nas eras intermináveis da eternidade o projeto de salvar, redimir, purificar, restaurar, levantar, erguer, sustentar, mudar, metamorfosear, erguer e levar para o céu o homem. Vemos o Filho vindo executar o pedido do Pai, vindo pregar a mando do Pai, descendo lá de cima, descendo lá da glória, se fazendo carne. Deus se fez bebê e calou a zoada do dragão, da serpente, com o choro de uma criança. O infinito enclausurado naquele pequenino ventre, como disse John Dante. Maria recebe, e é a única mulher que pode se dizer que tinha um rei na barriga. Maria tinha um rei na barriga. E todas as demais mulheres do mundo parem. Minha esposa pariu Uriel. A sua esposa pariu o seu filho. Mas Maria não pariu. Maria deu à luz. Olhe para o seu irmão e diga, ela deu à luz. Porque quando ele nasceu, o profeta disse, uma luz começa a aparecer no meio das trevas. A Galileia dos gentios é invadida por uma forte luz. Aqueles que andavam na região da sombra da morte, brilhou e resplandeceu uma luz.
Quem é ele? É ele que vem, o cetro de Siló, o rebento de Judá, a estrela da manhã. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador de Israel, até que venha Siló. Ele vem, cresce em Nazaré e vai pregar, mas ele não está só. Sobre ele está o Espírito Santo, que é o Espírito do Evangelho, o Espírito da Boa Nova, o Espírito da graça, o Espírito da luz, o Espírito do poder, o Espírito do renovo, o Espírito Consolador, o Paráclito, o Substituto. E diante dessa manifestação toda, eles preferem lei, sábado, doutrina, regimento. O que eles querem é religião. Mas Jesus vem ungido. E ele vem para quebrar preceitos, religião, porque ele não tem religião. Ele está ungido pelo Pai para pregar boas novas. E você diz, por que é que eu não sinto nada? Porque a mensagem dele tem um endereço, irmão. Olhe para cá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Pastor, por que é que eu não recebo? Sabe por que é que você não recebe? Porque você não tem tempo para ele, você não é manso. O manso aqui descreve alguém que vem para a igreja, mas não vem para dividir a atenção da igreja com outra coisa. É gente que vem para o culto sem frivião, sem perturbação. É gente que senta na cadeira e não fica olhando para um lado e para o outro, chupando chiclete, conversando, olhando para o celular, olhando para o relógio, esperando o culto acabar. É gente que vem mansa. Você sabe o que significa manso? Alguém que vem adestrado, alguém que diz, pode montar, colocar a sela, o cabresto e me colocar para a direção que você quiser. Porque o egocêntrico não é manso. O egocêntrico diz, quem manda na minha vida sou eu. É do jeito que eu quero, então quebre a cara e vá. O evangelho é para quem diz, pode montar, Jesus. Monta desse pangaré. Multa desse jegue pecador. Você não vai me dar coice? Eu sou manso. Pode montar. Por que é que eu não recebo, irmão, a mensagem do evangelho? Porque nós temos sido tudo hoje em dia menos manso. Gente, manso é alguém que está na igreja de alma quieta. Calma, Senhor, estou aqui. Prega para mim, fala comigo. Eu sou manso. Ele quem está dizendo, ele enviou para me pregar para os mansos. Porque a mensagem dele, irmão, não dá certo com truculência. Esses que dizem, fulano mexeu comigo. Mexeu comigo, eu vou fazer uma oração para quebrar os pés. Não dá, velho. O evangelho é para manso. Sabe por que ele veio pregar para o manso? Porque ele disse, quem quiser ser o maior, seja o menor. Não dá certo. Dá sono, né, irmão? Mas é evangelho. Não estou nem aí para o seu abrimento de boca. Pode abrir na minha cara, eu não estou nem aí. Evangelho é para o manso. O manso é o que perdoa. É o que esquece. O manso ama. O manso é lidável, é fácil de lidar. O manso não guarda mágoa. O manso não se exaspera. O manso não procura seus próprios interesses. O manso tem facilidade de ouvir e de se identificar com Jesus, porque ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Um Jesus que é manso, é alguém que tem a convicção de estar certo, mas não usa a verdade de estar certo para achatar aqueles que o perseguem, ou para maltratar aqueles que estão errados, porque ele é manso.
E porque ele é manso, o manso se identifica com ele, porque o evangelho é para gente mansa. E se tem alguém ainda brabo, o evangelho vai te amansar, te domesticar, te tirar a natureza de fera e vai te tornar alguém manso, pacífico. Sabe o que é gente mansa? É alguém que crê num reino, mas não é o reino da briga, da guerra, da confusão. Porque haviam partidos como os dos zelotes, que esperavam que o Cristo fosse um Cristo revolucionário, um Cristo que viesse com músculos avantajados, montado num cavalo branco. Com ele vem os exércitos, ele vem com uma espada na mão, a estrela de Davi, com os anjos do céu, matando César, arrancando a cabeça dos sacerdotes e passando por cima de quem quer que venha contra ele. E aí está todo mundo esperando. Lá vem ele, lá vem o homem, ele vai matar a gente. Aí lá vem ele. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem e disserem todo mal contra vós, porque assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esperavam um imperador como Hitler ou Napoleão. Lá vem ele, numa cena meio que desmantelada, montado num filhote de jumento. Andar de jumento já é feio, irmãos. Você tem que sentar lá na garupa. E eu vou dizer uma coisa, é um perigo, é melhor cair de um elefante do que de um jumento. E ele vem montado num filhote de jumento. Esperavam que ele derrubasse as forças romanas apenas com um poder de uma de suas palavras. Mas ele se entregou como fraco, se deixou ferir, tendo todo o poder para revidar, não revidou. Sendo injuriado, não injuriou. Sendo perseguido, não perseguiu. Sendo maltratado, a ninguém amaldiçoou. Então quem é Barrabás não gosta disso, irmãos. Quem é Barrabás não gosta disso. Barrabás quer outro tipo de líder. E Barrabás era dos zelotes, e era por isso que ele estava preso. Queria um reino, um líder. O que eu estou aqui queimado! Eita, pastorzão. Eu vou dizer uma coisa. Critique-se a si mesmo se tu ainda tens o espírito do evangelho, irmãos. Critique-se, obreiro. Critique se você tem um espírito do evangelho. Porque uma pessoa que está ouvindo o que está hoje e está querendo desmaiar aqui, tem alguma coisa muito errada com você, meu amigo. Porque eu estou pregando aqui na unção do Espírito do Senhor. Unção não é gritaria nem zoada, não. Unção é revelação na palavra. Isso aqui eu não aprendi em colégio, não. Isso aqui eu estou recebendo de Deus. Olhe você, irmão, e diga: peça a Deus para derramar o Espírito do Evangelho sobre você. Aí vem Pedro, Tiago e João seguindo Jesus. Aí os discípulos aí, né? Estamos contigo, Jesus. Aí Jesus entra na terra do samaritano. Os samaritanos disseram: nós não queremos você aqui. Pedro olhou e disse: queima eles, Jesus. Queima eles. Jesus olhou e disse, Lucas 9: de que espírito sois vós? O espírito dele não veio para queimar, para destruir, para matar. Ele veio para dar vida. Ele veio para restaurar. Ele veio para pegar os caídos, se levantar e dizer: há uma nova vida para você. Existe saída para você. Primeiro tipo de gente, por que a gente não recebe o Espírito que está sobre ele? Muitas vezes a gente não recebe, por quê? Você diz: pastor, isso é simples. É não, irmão. Olhe para cá. Me diga um que Israel recebeu bem. Me diga um.
Mataram Estevão, sabe por quê? Porque Estevão disse: ó, geração dura, arrogante e incrédula, me diga um profeta que vocês receberam bem. Vocês falam bem depois, mas quando a revelação está lá, ninguém tem um espírito para receber a revelação. Jesus veio, rejeitaram. Elias veio e Pedro disse: mas antes de tu vir, Jesus, Elias não deveria ter vindo. Jesus disse: ele veio e vocês não viram. Porque geralmente a gente não vê, porque a gente só vê o que vem com aparência, a gente só vê o que vem carregado daquilo que o mundo chama de importância, poder e glamour. E as coisas de Deus vêm simples, singela. Jesus não comporta-se dentro de nenhuma igreja, porque se ele chegar numa presbiteriana e começar a curar, vão dizer que ele é um herege. Se ele chegar numa batista e gritar com a zorrague na mão, vão dizer que ele é pentecostal. Mas se ele chegar aqui e começar a falar manso e ensinar o amor, um monte vai cair desmaiado dormindo, e alguns vão dizer: ele está frio. E aí você diz: qual é a tua consolação? A minha consolação é que a Bíblia diz que Jesus subiu no monte, transfigurou-se, o rosto dele brilhou, e apareceu do lado dele Moisés e Elias. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam com os olhos carregados de sono. Meu irmão, Jesus brilhando. Acaba ver Jesus brilhando e ainda está dormindo, é porque aí só Jesus, só uma catrepilha do céu. Mas sabe por que a gente não nota o evangelho e deixa correr? Porque ele diz: ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração. Sabe por que você não sente nada? Porque o seu coração está duro como uma pedra. A gente está duro na igreja, irmão, insensível na igreja. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Um menino chegou para um pastor e disse: pastor, quando é que o avivamento vai começar? Ele disse: quando vocês trouxerem os lenços de novo para a igreja. E perguntaram: para que esses lenços? Ele disse: para vocês chorarem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você sabe o que é que Deus não resiste? Davi no Salmo 51 disse: Senhor, se tu quisesse sacrifícios de touros, de bois e ovelhas, eu te daria milhares. Mas eu entendi que sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Não rejeitarás, ó Deus. Não, tu não suporta. Eu aprendi que o Senhor não rejeitará. Você ouviu isso? Escute o que eu vou dizer diante dos céus. Essa mensagem aqui, irmãos, está produzindo no mundo espiritual uma loucura que vocês não sabem. Uma perturbação no inferno. Porque a mensagem de hoje, sabe qual é? Chora. Chora, igreja. Volta a chorar, meu irmão. Volte para as lágrimas. Quebrante seu coração, meu irmão. Nós estamos secos, vazios de lágrimas. Temos medo de chorar, porque chorar num culto assim não está em pecado. A Bíblia diz: uivai, chorai, ministros do altar. Irmãos, o que foi que houve com a lágrima na igreja?
Sabe por que essa cidade não foi impactada ainda? Porque um povo iracundo e soberbo e prepotente e arrogante não vai manifestar o espírito do Evangelho. E eu vou dizer, quem é humilde aqui? Levante a mão. Quantas vezes eu me flagro com sentimentos de soberba, de arrogância, de prepotência. As nossas músicas são arrogantes. A cruz não foi para mostrar o meu pecado. A cruz foi para mostrar o quão importante eu sou. Que? Eu sou precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Que? Lutero disse: eis o meu nome, pecador, pecador. Meu nome é pecador. Eis o meu nome, pecador. Isaías disse: eu sou um caco no meio dos cacos. Davi disse: meu pai é um verme e eu sou um vermezinho. Isaías disse: miserável homem que eu sou. Paulo disse: miserável homem que eu sou. Pedro disse: se afaste de mim, eu sou pecador. Aí vem uma geração arrogante para a igreja, que não chora, que não se quebranta, que não tem um coração contrito e diz: cadê o Espírito de Jeová? O Espírito de Jeová é para quem é quebrantado, irmão. É para quem tem coração de carne, não de pedra. É para quem deixa Deus bater na soberba e no orgulho. O que Deus está querendo não é lindas palavras, é só uma ação milidiosa. Ó Deus do universo, Pai soberano. A melhor oração é aquela que não sai, que você não diz nada, mas fica só chorando, 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 chorando. Aí Deus diz: eu estou ouvindo o gemido da alma, porque vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você está orando em casa, não sei se já aconteceu com você, de madrugada, e você faz e você chorando. Às vezes você: filho, você está bem? Sombrais. Nerefloma, nereclondoromandabash. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou também para pregar isso aqui hoje. Quebranta teu coração. Você não sente mais a presença de Deus como antes, não é verdade? Você não sente mais aquela liberdade que você sentia antes, não é verdade? Você não lê mais a Bíblia como antes, não é verdade? Sabe por quê? É porque está faltando lágrimas. Lágrimas verdadeiras. Lágrimas genuínas. O crente, quando chora, o Senhor responde. Tem um grande valor a lágrima do crente. Lembre do rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse: ó rei Ezequias, prepare a sua casa, porque você vai morrer. A Bíblia diz que ele virou o rosto contra a parede e chorou e melou a parede com suas lágrimas, dizendo: Senhor, eu já dediquei minha vida para ti um dia, eu já fui teu, olha tudo que eu fiz. Isaías ia chegando em casa, Deus disse: Isaías, fala, Senhor.
Volte na casa do rei e diga a ele que ele vai viver mais 15 anos de vida, porque eu vi as suas lágrimas. Ele veio pregar para o contrito. Quem está aqui com o coração duro, irmão, não recebe. E eu vou dizer uma coisa aqui, acredite se quiser. Tem pessoas aqui que Jesus já está fora e elas não sabem. Você ouviu bem isso? Existem pessoas aqui que Jesus está fora delas e elas estão adorando Jesus de fora, como os muçulmanos adoram Allah. Porque quando você não conhece o Evangelho, Jesus é Allah. Quando você conhece, Ele é aqui, ó. Você grita para dentro que Ele é Emmanuel, Deus contigo. E aí a gente vai para a campanha evangelística e prega: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a gente prega isso para o pecador. Essa mensagem não era para o pecador, esta é uma mensagem de Deus para uma igreja do Apocalipse. Uma igreja que está ali bem pertinho dos apóstolos, que está vivendo ali bem pertinho do Calvário. Mas Jesus já estava do lado de fora da igreja. A igreja cheia de liturgia, de homilia, de tradição, de conceito, de doutrina. Mas Jesus do lado de fora: deixa eu entrar. Mas ele só entra, irmão, num coração quebrantado. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: precisamos voltar a chorar. Peça a Deus para lavar as suas lágrimas no sangue do Cordeiro, para que choremos lágrimas verdadeiras. Não puxe os cabelos, não rasgue a roupa com raiva, não se bata, não. O profeta disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria e em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. A mensagem do Evangelho é para quem é contrito e quebrantado. Mas ele disse: olha, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Quando você se achar perfeito, o Evangelho não serve mais para você. O Evangelho é para gente que sempre, de vez em quando, está cativa, está presa a alguma coisa. Quem nunca se vê preso e cativo a alguma coisa, irmãos? E para que o Evangelho serve? Porque sempre que o diabo quer te prender, Deus quebra a corrente. É bem verdade que na cruz Ele já quebrou todas as correntes espirituais de maldição que haviam sobre mim. Estas correntes foram quebradas e não podem ser mais ligadas sobre mim. Estão desfeitas e feitas em pedaços. Já virou pó. Mas existem cativeiros que são produzidos por nós mesmos. Cativeiros de culpa produzidas por nós mesmos. Cativeiros de sentimentos negativos que somos nós que produzimos. Mas enquanto você diz: está tudo bem, pastor, essa mensagem aí deve ser para a irmã fulana, essa mensagem deve ser para o irmão fulano de tal. Enquanto você diz que a mensagem é para o outro e não para você, você não é objeto da visão, do toque, da graça e do Evangelho. Porque eu sou um vaso de barro e eu quero dizer: eu nunca quero sair das mãos do oleiro, a não ser naquele dia que ele me levar lá para cima. Eu preciso dioturnamente das mãos dele sobre mim. Eu preciso dioturnamente do toque da voz dele no meu coração, me chamando pelo meu nome, me levantando, me erguendo, me aquecendo, me dando um ânimo renovado. Porque senão eu enfraqueço e me mantenho preso às minhas próprias prisões e construções pecaminosas. Olhe para o seu irmão e diga: a igreja, foi fraco, diga: a igreja não é museu de santos. Diga: a igreja é hospital para pecador.
Sabe por que a gente não vê mais poder de Deus, irmão? Porque o povo não convida mais homossexual. Convide, chame a igreja, um monte de homossexual para ir. Chame lésbica, chame cachaceiro, chame bêbado, chame assassino, chame ladrão, chame aquele camarada que você sabe que já matou gente, que é valente, que é confuseiro. Sente ele aí, porque quando essa pessoa se sentar aí o óleo de Jeová vai descer na igreja, porque se não for assim, para que unção se é para chover no molhado? Mas quantas vezes você hoje está aqui, pode estar cativo. Cativo de algum pecado secreto. E enquanto você esconde isso e diz, glória, eu louvado seja, eu sou crente para arrebentar. Não se quebra. Sabe quando é que vai se quebrar? Quando você disser assim, Senhor, me ajuda. Eu ainda tenho esse problema com cigarro. Eu ainda tenho esse problema com bebida. Eu ainda tenho esse problema com pornografia. Eu ainda tenho esse problema com música mundana e profana. Eu ainda tenho esse problema com vício em jogo. Todo bicho que eu sonho, eu jogo no bicho. Eu ainda tenho um problema de caráter. Eu roubo nos negócios. Eu engano nas minhas trocas. Eu empresto com usura o meu dinheiro. O evangelho é para essa gente. Agora tem uma coisa. É para quem deixa. E sabe por que eu digo que é para quem deixa? Porque se o cativo resolver ficar cativo, nem Jesus se mete disso. Eu falei hoje de manhã na aula, Jesus entrou no tanque de Betesda, olhou para um paralítico e disse, o que é que tu quer? Queres ser curado? O camarada lá está há 38 anos e Jesus entra no tanque e pergunta se ele quer ser curado. Que pergunta é essa, Jesus? É claro que eu quero ser curado. Sabe por que Jesus pergunta? Porque se você exercer o livre-arbítrio de permanecer doente, nem Jesus se mete nisso. Porque tem gente que gosta da doença para viver, precisa do cativeiro para ser feliz, porque viciou-se no cativeiro, viciou-se naquela prisão. Se você viciou-se na prisão e quer proteger a prisão porque gosta dela, não venha para Jesus não, que ele é perigoso. Porque ele não aceita pássaro com gaiola bonita, ainda que seja de ouro. Ele não aceita ninguém com presilha nos pés, nem com cadeado na língua. Se você vier para ele, o pedaço vai ser pedaço para todo lado. Olhe para o seu irmão e diga, cuidado que Jesus é perigoso. Se você inventar de segui-lo, se prepare. Porque a palavra dele é um martelo que quebra a penha. Se prepare que a palavra dele é como espada de dois. Meu irmão, me diga alguma coisa suave aí. A palavra é martelo, é espada, é bigorna, é fogo. Agora o fogo, a espada, a bigorna não é para bater em você. É para bater naquele que quer bater em você. É para destruir não você. É para destruir aquilo que está querendo destruir a você. Quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo, Ele está dizendo, recebereis poder. E você sabe o que significa a palavra poder no original? A palavra poder no original significa dunamis. Você sabe o que significa dunamis? Dinamite. Sabe o que é evangelho? É dinamite. E dinamite, irmão, não é traque de salão, não, nem esses fogos que soltam para esses políticos mentir, não. Dinamite é uma bomba. Ou seja, o evangelho vai quebrar as cadeias. O evangelho vai quebrar as correntes. É um poder tão terrível que quando eu fui pregar na Bahia, eu estava vendo um caso lá de um casal, que quando eles não eram evangélicos, eles frequentavam a bruxaria e o candomblé, e esse homem conseguiu casar-se com a mulher dele, através de trabalhos de bruxaria, de umbanda, e aí ele conseguiu se casar com ela, fez trabalho para os espíritos, dar ela para ele, e eles casaram, tiveram filhos, estavam bem, mas resolveram aceitar Jesus na igreja dos crentes.
entraram, aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus e ela aceitou Jesus com ele, que chegou em casa, ela olhou para ele e sentiu nojo dele. E começou a confusão dentro de casa. Ela não queria mais ele. Ele pelejou: meu amor, nós somos crentes agora. E ela não queria mais ele. E o pastor lá da Bahia estava uma luta com aquele casal para ver se recuperava aquele casal. Por quê? Porque depois que eles aceitaram a Jesus, a dinamite bateu. E o demônio que fazia aquela mulher querer casar com aquele homem, aquele demônio foi repreendido, foi expulso, foi extinto, foi queimado pelo poder do Evangelho. Porque, meu irmão, eu não creio nesse evangelho que o camarada vem e continua do mesmo jeito depois que recebe, não. Eu não acredito no evangelho que o cara vem desmantelado e fica desmantelado. Vem mulherengo e fica mulherengo. Vem de um jeito e continua do mesmo jeito. Não, eu creio no evangelho de mudança. Eu creio no evangelho que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que quando você recebe, irmãos, verdadeiramente, você chega ali fora e já chega diferente, já respira diferente, já é outra pessoa. Você diz: eu estou leve, eu estou sentindo uma coisa muito leve no meu corpo. Gente, que alegria é essa que eu estou sentindo? Foi isso que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. Eu me levantei da cadeira, eu disse: gente, o que é isso? Eu estou leve, eu nunca senti isso na minha vida. Que alegria é essa? Que prazer é esse? Alguma coisa muito diferente aconteceu comigo. Eu sinto que meu passado foi apagado. Eu sinto que alguma coisa saiu de cima de mim. Eu estou leve, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vitória, eu sou uma bênção. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Porque a corrente quebrou. E ele veio para proclamar liberdade aos cativos. Diga comigo: se o filho... Foi muito fraco, vamos lá, gente. Diga aí: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz para o teu irmão, diga assim: Jesus te pegar, verdadeiramente tu vai ficar livre. Aí o diabo vai vir. Lá vem o diabo. Aí o diabo diz: beba cachaça. E você diz: bebo não, porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Aí os amigos dizem: vamos pro forró. Eu digo: vou não, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Bora mentir, brigar? Vou não, porque eu sou menina dos olhos de Deus. Eu sou instrumento de Deus. Eu sou ungido de Deus. Eu sou um vaso de Deus. Eu sou um canal de Deus. Minha esperança está em Deus. Minha força está no Senhor. Aí eles dizem: o que foi que aconteceu contigo? Tu está tão diferente. E interessante que quando tu estava bêbado de cachorro lamber a boca, andando com litro de cana na mão, ninguém chegou para dizer: deixa isso. Quando tu andava miserável, pecador, ninguém chegava para dizer: homem, sai dessa vida. Aí agora tu está liberto, feliz, cantando, se alegrando. Aí vem os infelizes endemoniados e diz: sai disso. Sai disso você, meu amigo. Nós estamos numa boa. Olhe para o seu irmão e diga: estamos numa boa, estamos não. Diga para ele: não há ferrolho, não importa que fiquem de pé diante de nós. Não há corrente nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Nem tempestade, nem vendaval, nem muralha, nem barricada. Conosco está aquele que abre o caminho, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aplauda Ele esta noite. Aí eu vou terminar. Ele vem e diz o seguinte: eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Diga comigo: Deus é amor. Escute aqui, olhe para cá. Eu falei isso esses dias com os jovens. E quando vai falar do ano aceitável, fala de quê? Do ano. Você pode dizer comigo: do ano. Quando fala do amor, da misericórdia, da graça, da aceitação, é o quê? Misericórdia, amor, perdão, juízo,
Aceitação é ano, vingança é um dia. Vocês não entenderam? Não entenderam. Quando ele vai falar de amor, ele diz o ano aceitável. Quando ele vai falar da ira de Deus, ele diz que é um dia. Porque para perdoar é ano aceitável. Para se vingar é dia. Sabe por quê? Porque o amor que aceita é maior do que a vingança que destrói. Aí você diz, bom, um ano aceitável, pastor, vamos correr porque o ano está quase acabando, que é um ano aceitável. Meu irmão, esse ano aceitável já está com mais de 2000 anos. Sabe o que significa ano aceitável? É que Deus está com as portas escancaradas, dizendo, venha para mim, meu filho, que eu quero te salvar. Venha para mim, você que está triste, abatido, cansado, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Venha para mim, eu sou a porta. Você já percebeu como para salvar Deus é ano? Quem aceitou Jesus aqui com 20 anos de idade? 17? 30? Eita, o ano aceitável. 30 anos esperando por tudo, bebendo, brincando. E ele dizendo, mas ele está no ano aceitável. Como é grande o amor dele. Um amor que é o ano. Agora, a ira é um dia. Os teólogos antigos do período medieval diziam que Gabriel voava com 2 asas. E Miguel voava só com uma asa só. Porque Deus é rápido para perdoar. E Ele demora para se irar. A ira do Senhor dura apenas um instante, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, amém? Elas são novas a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos destruídos. Você sabe o que é misericórdia? É compaixão da desgraça alheia. Deus teve compaixão da minha desgraça. E Ele disse, esse ano vai ser ano de jubileu. Mandai tocar a trombeta do jubileu. Sabe o que era a trombeta do jubileu? Era uma trombeta que se tocava de 7 em 7 anos. E quando se tocava a trombeta do jubileu, todo escravo era liberto. Quem tinha dívida, tinha as dívidas perdoadas. E sabe o que foi que a cruz fez quando Jesus disse, está consumado? Ele anunciou o ano do jubileu. E sabe o que significa isso, meu irmão? Venha porque suas dívidas estão perdoadas. Venha porque os seus pecados foram cancelados. Venha Ele, porque você não é mais escravo de Satanás. Você é cidadão do reino dos céus. E Ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os tristes. E eu termino agora de verdade. Vamos fazer uma troca hoje, irmãos. Jesus quer fazer uma troca com você. E aqui vem a obra dele, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Psiu, psiu. Ei, eu ordeno que por aquela cinza deles ali, eu quero que você dê ornamento por aquela cinza. Tu troca o teu ornamento bonito por um monte de cinza? Era isso, olhe para cá, ó. Pegue meu ornamento, leve lá e peça a Ele a cinza dele, que eu vou dar meu ornamento pela cinza deles. Pega aqui esse óleo de alegria e gozo, eu quero trocar pela tristeza deles. Pega aqui vestes de louvor
pelo espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Irmãos, dá para entender isso. Se o Espírito Santo não colocar, fica difícil. Deus está dizendo: me dá a tua cinza, que eu vou te dar óleo de alegria. Traz para mim tua angústia, entrega para mim o teu vazio, que eu vou te dar o meu enchimento. Vamos trocar. Me dá teu pecado, que eu vou te dar minha justiça. O que foi o Calvário, senhores, se não uma troca? Você deu a Ele, sabe o que? O teu melhor, não foi? Aí Ele diz: não, ei, gente, eu não quero o melhor de vocês, não, eu quero o pior de vocês. Savonarola, um santo medieval, disse: Senhor, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Deus disse: Jerônimo, Savonarola, dai-me os teus pecados. Você quer dar seu melhor para Ele? Ele não quer. Ele disse: eu quero os teus pecados.